Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, com muita alegria no coração, retornamos aqui com esta nova mensagem para que Deus, a utilizando, possa te abençoar ricamente. O tema de hoje é: os olhos são a lâmpada da vida. O texto se encontra em Mateus capítulo 6, versos 22 a 24, onde lemos: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Pai amado, nós suplicamos a Ti o Teu favor no sentido de que sejamos abençoados pela Tua palavra. Que ela liberte em nós, Senhor Deus, a compreensão que devemos ter para com a Tua palavra e a utilizarmos para nosso próprio benefício. Nós te agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, a visão é um dos sentidos mais essenciais para a grande maioria dos seres vivos. O olho é um órgão complexo e com alto grau de desenvolvimento. É fundamental para percebermos tudo o que está à nossa volta. Para se ter ideia, as células com maior metabolismo do todo o nosso organismo estão justamente no sistema ocular. Há um ditado que nos diz: os olhos são as janelas da alma e revelam emoções profundas. Apesar de a ciência moderna não reconhecer a existência de uma alma, ela sugere que há um tanto de verdade neste ditado. Os olhos não só refletem o que está acontecendo no nosso cérebro, como também podem influenciar a maneira como nos lembramos das coisas e tomamos decisões. Na verdade, queridos, os olhos são como a luz para o corpo. Por isso, Jesus nos alerta da importância dos nossos olhos serem protegidos do mal. Os olhos são órgãos importantes do corpo, mas também podem apontar para aquilo que focalizamos ou que damos mais atenção na nossa vida. Olhar bem e desviar os olhos da maldade é um alerta bíblico e é importante para não ofuscarmos a luz que habita em nós. A partir da visão, tudo o que escolhemos ver, como trazer clareza para dentro de nós ou atrair escuridão e pecado. Então precisamos tomar cuidado em como vemos as coisas. A ausência da visão é uma dificuldade grave, mas pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. Jesus abriu a vista a muitos cegos, mas houve também muitos que o rejeitaram e não quiseram enxergar a realidade que ele trouxe para o mundo. Assim sendo, entendemos que há necessidade de voltarmos os nossos olhos para Deus. Há várias coisas que podem ofuscar a visão e gerar cegueira espiritual. Por isso, esteja atento. Fixe os seus olhos em Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos manter os olhos espirituais abertos para frente e para o alto, a fim de enxergar a vida de acordo com a perspectiva de Deus. Devemos nos lembrar que os olhos do Senhor estão sobre nós. 1 Pedro capítulo 3, verso 12, nos diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos
e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Analisemos o nosso texto biblicamente e observemos o seu ensino. Primeiro lugar, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. O povo de Deus, queridos, que saiu do exército, do Egito, após ver a mão de Deus exigir de Faraó a sua libertação, ele vai para o deserto a caminho da terra prometida. E após 2 anos eles chegam perto do deserto de Parã e já não estavam muito mais longe do propósito do Senhor para eles. E agora, o propósito do Senhor é que eles entrassem naquela terra. Entretanto, nós sabemos, pela leitura da palavra do Senhor, que a incredulidade deles os fizeram padecer por mais 38 anos no deserto. Queridos, Moisés, na oportunidade, envia homens à terra de Canaã para fazerem um reconhecimento. Isso porque alguns dos príncipes da tribo tinham exigido isso, pois é o que lemos em Deuteronômio capítulo 1, verso 25. Porém, eles se esqueceram que o Senhor já lhes tinha informado que eles iriam para uma terra que mana leite e mel. Mas ainda assim cometeram o terrível pecado da incredulidade ao questionar o que o Senhor lhes havia dito. E isso lhes custou muito. Sua tarefa era observar o que a terra era, como o povo que nela habitava, se era forte ou débil, se era pouco ou muito. Assim o fazendo, esqueceram que, independente da condição de povo, do povo que habitava a terra, se era débil, se era forte, eles se esqueceram do principal, que era Deus quem lhes daria a terra. Eles só tinham que tomar posse. Deus já não os tinha tirado do poder do Egito. Eles não foram libertos. Eles não estavam sendo sustentados no deserto. Por que, então, não confiar em Deus e entrar na terra? A Bíblia afirma que os espias, depois de 40 dias de espiar a terra, eles retornam. E aqui nós devemos entender esse 40 aqui, qual é o seu significado. Na Bíblia, é número de prova. Assim como Jesus também ficou 40 dias no deserto para ser tentado. Então, ao retornarem, contaram a Moisés que chegaram à terra, que foram enviados e que ela verdadeiramente manava leite e mel. Em outras palavras, eles confirmaram aquilo que o Senhor já os havia dito. Entretanto, queridos, dada a sua incredulidade, eles trouxeram a notícia de que o povo que habitava a terra era forte, as cidades grandes e fortificadas e que tinham muitos gigantes. Essa foi uma linguagem utilizada pelos fiéis, que inquietou enormemente o povo. E eles não se deram conta de que isso podia lhes custar a vida. Porém, Caleb faz calar o povo diante de Moisés. E ele disse: subamos logo, possuamos por herança, porque certamente podemos conquistar esta terra. Aqui nós podemos observar uma linguagem de fé. Porém, a fé e a verdade
nunca são populares. Mas os homens que foram com eles disseram: não podemos subir contra aquele povo porque são mais fortes que nós. Nós vimos ali homens gigantes e éramos nós, a nosso parecer, como gafanhotos. E assim éramos também aos olhos deles. Amados, nós estamos falando aqui de um povo que foi escolhido por Deus. E na sua grande maioria, em que pese saber o que Deus já tinha feito por eles e o que iria fazer, eles pecaram pela incredulidade de não aceitarem sua palavra. Tal como são informados por ela. A exemplo, nós podemos citar número 14:11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olhemos o resultado dessa incredulidade. Números capítulo 14, verso 22 a 24 nos diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito e perseverou a seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Sabemos que os sinais e maravilhas, até mesmo aqueles que são genuínos, e aconteceu conosco, muito pouco nos fará mudar a nossa dúvida que existe na nossa cabeça. A fé é algo simples quando utilizamos a palavra de Deus para cada um de nós. Se não vejamos o que nos ensina Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, lemos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Como podemos constatar, através deste relato, não é aquilo que eu vejo fisicamente falando, ou o que faço, que me fará conseguir o que Deus tem para mim, mas sim o confiar em Deus e no que Ele fez através de Cristo na cruz do Calvário. Entendamos de uma vez por todas o que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O segundo tópico nos fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nós conhecemos também a história de Abraão. Deus o mandou sair de sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria, que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e que ele seria uma bênção. Então partiu segundo o Senhor o havia ordenado. Abraão atravessa a terra de Siquém até o carvalho de Moré, onde Deus lhe aparece e lhes diz: darei à tua descendência essa terra. E por isso Abraão lhe edifica um altar naquele lugar. Também ao oriente de Betel ele edifica um altar ao Senhor. Mas como havia fome ali, ele vai para o Egito, e do Egito para Canaã, após se separar do seu sobrinho Ló, ele ergue novamente um altar ao Senhor. Ele está sempre tendo contato com o Senhor. Ele está sempre ouvindo o Senhor.
Ele está sempre sendo fortificado pelo Senhor e ele está sempre confiando no Senhor. Porém, Ló é levado cativo por outros reis. Abraão é informado. Ele vai com os seus servos, retoma seu sobrinho e não utiliza e não recebe benefício dos despojos de guerra. Mas ainda assim, ele apresenta os seus dízimos ao sacerdote Melquisedeque, que o abençoa. E logo depois desses acontecimentos, vem a palavra do Senhor a Abraão, lhe dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Porém, Abraão ainda não tinha herdeiros, quando o Senhor lhe diz que seu herdeiro será gerado dele. Eles estavam numa tenda, o Senhor o retira da tenda, manda ele olhar para os céus e contar as estrelas se ele pudesse fazê-lo. E disse que assim seria a sua descendência. Sabe o que aconteceu? Abraão creu nisto. E diz a Bíblia que isso lhe foi imputado para a justiça. Ocorre que Sara, sua esposa, ela não lhe dava filho porque era estéril. Mas Deus estabelece com Abraão uma aliança quando ele já tinha 99 anos, lhe prometendo um filho para daí a 1 ano. E um filho com Sara, sua esposa, que também já tinha alta idade. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que ela teve o filho. Queridos, como ficou demonstrado, Abraão tinha relacionamento com Deus. E por isso ele foi por ele abençoado. E possuía muitos bens. Mas ainda assim Deus quis fazer uma prova. Eu creio para ficar registrado para nós, que nós devemos confiar em Deus. E esta prova é que Deus queria que ele sacrificasse o filho que Deus tinha lhe dado. O filho da promessa. Abraão se levanta cedo, e aqui eu percebo uma prova de obediência. Ele toma as providências necessárias para o sacrifício e leva consigo 2 moços e Isaque. E sabemos que ele caminhou muito, porque a Bíblia registra que ele o fez por cerca de 3 dias. Agora imaginemos nós como estava a sua cabeça durante esse percurso. Quais pensamentos ele tinha? O que será que pensava Abraão? Seus olhos avistam agora o local onde ele haveria de sacrificar o seu filho. Ele diz aos moços: fiquem aqui. E ele sai com Isaque ao monte, segundo nos relata a Bíblia, para adorar a Deus. Mas ele diz aos seus servos: voltaremos para vós. E ele vai com Isaque ao monte, prepara ali tudo o que deveria preparar para o sacrifício. Seu filho Isaque lhe indaga: onde está o cordeiro para o sacrifício? Seu pai lhe responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E aqui nós devemos nos indagar: com quais olhos Abraão estava enxergando? Com os olhos físicos, onde tudo estava preparado, onde tudo caminhava para o sacrifício do seu filho, onde as promessas do Senhor parecia que não se cumpririam e que sua posteridade não seria incontável? Ou com os olhos da fé, em que Deus haveria de cumprir a sua palavra? A resposta de Abraão está registrada, e ela foi pela fé: Deus proverá. Que bênção, amados! Que bênção de palavra é esta? Deus proverá.
Aqui eu lhe indago, com quais olhos devemos olhar a atual situação que nós estamos vivendo? A situação que nós estamos vivendo hoje. Com os olhos físicos, com os quais não vemos o todo e não sabemos o que pode acontecer, ou com os olhos espirituais, firmados na palavra de Deus, e que nos promete um reino onde não há choro e nem ranger de dentes. Queridos, ainda que saibamos que passaremos por aflições, nós devemos confiar na sua palavra, na palavra de Deus, que nos diz para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Qual o ensino que nós temos nesta palavra? O ensino é que devemos crer, e crer que Deus age no tempo oportuno, e que ele nos livrará se nele confiarmos. Terceiro ponto é que ninguém pode servir a dois senhores. Lemos no verso 24 do nosso texto da inicial. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, nós estamos vivendo num mundo de ambiguidades. Nós fazemos escolhas sempre de acordo com os nossos interesses do momento. E nossas decisões, em sua maioria, são tomadas quase sempre de uma forma visual. Muitas coisas que nós desejamos é para satisfazer os desejos da nossa carne, ou seja, do nosso corpo. Até mesmo muitas escolhas para o casamento são feitas através da visualização dos olhos, onde o desejo comanda. Não foi isso o que aconteceu quando o inimigo usou Eva para fazer o que era impróprio, o que Deus disse que não poderia ser feito. Quando ele, o inimigo, incentivava Eva a comer do fruto proibido. Vejamos o que nos relata Gênesis 3, 5 e 6. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, no caso Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Queridos, o que eu desejo enfatizar aqui é o resultado dessa escolha. Gênesis capítulo 3, versos 7 a 10 nos relata: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Sim, se esconderam. E lendo mais a Bíblia, o relato é que eles se esconderam porque estavam nus, porque viram a nudez um do outro, fato que não ocorria anteriormente. Queridos, quanto mais nós fazemos o que Deus não quer que façamos, quanto mais olhamos com os olhos físicos, nós temos muito mais problemas. O ensino aqui é que temos comido muito pelos olhos daquilo que o mundo tem nos dado. E assim nós temos fugido da presença de Deus. Mas lembre-se sempre que não podemos servir a dois senhores. A conclusão que chegamos é que o nosso olhar pode nos dar luminosidade ou também pode nos dar trevas. São as nossas escolhas que determinam hoje onde estaremos amanhã. Minha oração a Deus
é que você confie nele. Confie nos propósitos dele para a sua vida. E que ao olhar o ambiente que nós estamos vivendo hoje, você creia que Deus é contigo. Que tudo o que lhe acontecer foi por ele permitido, para lhe ensinar, para lhe dar forças, para que você possa entender que quando confiamos nele, nós temos vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa os que ouviram esta palavra, Senhor. E que possam compreender, em nome de Jesus, que nós devemos não seguir mais os nossos instintos carnais. E que tudo que nós possamos olhar, olhemos com os olhos da fé. Sabemos que estamos por ti protegidos pelo que o teu Filho Jesus fez na cruz do Calvário. Que agora nós somos teus. E que o teu grande amor, que excede todo o entendimento, a graça salvadora do teu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Uma boa semana, queridos. Que Deus continue na sua mente e no seu coração.